Quinta-feira, 9 de julho de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e olha só os assuntos desta edição. O cultivo de trigo na região e as discussões de um dos principais eventos da pesquisa em trigo no Brasil. O lançamento do programa Redes de Cooperação, que vai incentivar a indústria têxtil na região de Soledade. Na próxima semana tem eleição aqui na UPF, será eleito o novo presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo. Aqui no estúdio vamos receber o atual presidente Alexandre Nienov. E ainda o descerramento de uma placa em homenagem aos 45 anos do Instituto de Ciências Biológicas da UPF. A unidade já formou mais de 16 mil profissionais. Você vai ver também como estão os preparativos para o casamento comunitário no bairro Zaque, em Passo Fundo. E ainda o projeto da BS Bios, que apresentou o processo de produção do biodiesel para 900 alunos de escolas de Passo Fundo e região. Continue conosco, porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. Mais de 16 mil profissionais já se formaram pelo Instituto de Ciências Biológicas aqui da UPF. A unidade está completando 45 anos e ontem à tarde uma homenagem marcou a data. Criado em 1970 pelo reitor Murilo Coutinho Anes, o Instituto de Ciências Biológicas da UPF comemora em dezembro de 2015 os seus 45 anos de história. Para celebrar a data, foi realizada uma solenidade para apresentar a placa em homenagem a esses 45 anos. O evento reuniu o presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo, parte da reitoria, coordenadores de cursos, acadêmicos, ex e atuais diretores, além de professores e funcionários. Nós escolhemos esse momento porque foi quando nós conseguimos, respirar um pouquinho e fazer um momento para pararmos, refletirmos e comemorar um pouco esses 45 anos, que tem uma simbologia tão importante para a universidade e para nós também. São anos de produção de conhecimento em diferentes áreas. Hoje, o Instituto mantém os cursos de ciências biológicas, enfermagem, farmácia, nutrição, estética e cosmética. Cada curso que foi criado, cada área que foi estruturada, foi uma nova conquista. Então nós temos hoje 6 cursos de graduação, todos eles são extremamente importantes. Nós temos 4 áreas que atendem a todos os cursos da área da saúde, humana, animal, vegetal da universidade. A unidade, que é uma das mais antigas da UPF, já formou mais de 16 mil profissionais. Reconhecemos o trabalho, a história do ICB para a universidade, para a região, formando profissionais capacitados tecnicamente e também humanamente. O grau de importância do ICB significa exatamente isso, ele palpita e representa a vida na instituição. Nós respiramos o ar através do ICB. Há 45 anos formando pessoas capazes de zelar por todas as formas de vida. Essa é a mensagem da placa apresentada em homenagem aos anos de história do ICB. Nós não formamos só profissionais, nós formamos profissionais, pessoas, seres humanos que lidam com a vida, que são comprometidos, que são capacitados, não apenas aquele treinamento sem saber o que estão fazendo, que eles realmente são capazes de pensar, refletir sobre e fazer. Adelvino foi o segundo diretor do Instituto. Para ele, relembrar os tempos que trabalhou aqui foi emocionante. Quando tem uma renovação tão grande como se vê aqui, aí a gente vê que a vida continua e cresce e tem futuro. Muito gratificante, isso renova a gente, Uma alegria enorme. Bom, e a Fundação Universidade de Passo Fundo vai realizar a posse e diplomação dos novos conselheiros na próxima segunda-feira. Esses conselheiros, eles vão ser eleitos e foram eleitos no dia 27 de maio e assumem um mandato que vai durar 4 anos. Também haverá a eleição do novo presidente da Fundação. Então, para você entender melhor esse funcionamento aqui dentro da instituição, nós convidamos o atual presidente, professor Alexandre Augusto Nienov, para falar um pouquinho mais sobre esse momento em que a instituição passará na próxima segunda-feira.
Professor Alexandre, nosso presidente, seja muito bem-vindo ao PFTV. Muito obrigado. Bom, a comunidade externa, principalmente, pode estranhar essa formação que existe aqui na instituição. Existe uma reitoria, existe a fundação. O senhor pode explicar um pouquinho, professor, o papel da fundação? Bem, a fundação ela é a representante legal da instituição. Diferente de uma empresa tradicional onde você tem um proprietário, um grupo de proprietários com fins lucrativos, a universidade ela funciona diferente, não existe um proprietário. O lugar desse proprietário existe uma fundação, que é uma fundação constituída de um conselho diretor, dentro do conselho diretor uma diretoria, onde está o presidente, primeiro e segundo vice e secretário, que fazem justamente essa questão da representação legal da instituição perante aos órgãos governamentais. Então, a nossa entidade, a universidade, bem como as demais mantidas, que é o PF Idiomas e o Centro de Ensino Médio Integrado, e também todo o complexo de radiodifusão, que nós estamos aqui agora, elas são representadas pela Fundação Universidade de Passo Fundo, através da sua diretoria e do seu conselho diretor. Todos os convênios, todo o orçamento da instituição, a contratação de professores e funcionários, todas elas são geridas, vamos dizer assim, pela fundação, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Tudo isso porque a instituição não possui um dono. Não possui Por isso um dono. O caráter é diferente. Professor, o senhor entrega na segunda-feira esse mandato de 2 anos. Que breve avaliação o senhor pode fazer de algumas das ações realizadas? Bom, nós procuramos assim fazer um trabalho que eu digo assim de compartilhamento mesmo com as mantidas, com setores administrativos, professores e funcionários. Procuramos deixar nesse tempo realmente as portas da presidência da fundação abertas a todas as demandas que vinham, né, dessas mantidas que a gente chama, uma vez que a fundação seria a mantenedora, né. Eu acho que nós avançamos muito nesse tempo, nesse trabalho conjunto, né, principalmente na questão do plano de carreira, tanto de professores da UPF quanto dos funcionários da UPF, e bem como algo inédito, talvez, ou que poucos têm, que é o plano de carreira também do integrado UPF, né, que é o ensino médio integrado. Tivemos avanços aí na área da radiodifusão, uma reestruturação de toda a rádio, a TV, a implantação da rádio em Soledade e Palmeira das Missões, bem como a retransmissão do canal da UPF TV. Nessas cidades também, justamente. Estamos agora encaminhando a uma reserva particular do patrimônio natural, junto ao governo. Estamos só na fase de demarcação, mas já aprovado pelo Conselho Diretor. Acho que avançamos bastante na área de saneamento ambiental, né, nas auditorias feitas nesses 2 anos, nós tivemos um acréscimo na pontuação do saneamento ambiental muito importante. Bom, teria muita coisa para falar. Agora, uma prova de que as portas estavam abertas é o número de reuniões. Tem um número aproximado de reuniões realizadas nesses 2 anos, professor? Exato. Eu tive até uma curiosidade, né, de ver e fiz um levantamento na minha agenda de quantas reuniões foram feitas, e foram mais de 530 reuniões para os encaminhamentos necessários, né? Quer dizer, foi um trabalho de muita dedicação, né? Tirando fora o meu período de aulas e de pesquisa, me dediquei muito mais à fundação nesses 2 anos do que propriamente às atividades acadêmicas. Bom, o senhor é um doutor em agronomia, é um pesquisador referência. A partir do momento que deixa esse cargo na segunda-feira, permanece no conselho, mas retoma principalmente as suas atividades como professor. Justamente. A minha área de atuação na agronomia é um pouco diferenciada dos demais colegas, é na área de fruticultura e silvicultura, parte de florestas e propagação de plantas. Temos ali atuação tanto na graduação quanto na pós-graduação orientados. Então vamos retomar isso, né? As atividades acadêmicas, as atividades de pesquisa, produção científica, porque afinal de contas essa é a nossa principal carreira e nós não podemos descuidar também, embora a gente tenha sempre dado essa contribuição para a instituição na questão administrativa. Bom, professor, na segunda-feira às 5 da tarde acontece a eleição do novo presidente e a posse de 4 novos conselheiros titulares e 4 suplentes.
outros 4 titulares permanecem, não há uma renovação completa. Não, a justificativa para isso é justamente manter um grupo com a experiência, né, e a memória do que vem acontecendo dentro do Conselho Diretor. Então, a cada 2 anos nós renovamos 50% desses professores. O Conselho Diretor ele é composto por 8 professores eleitos, titulares com seus 8 suplentes, todos participam sempre dessas reuniões, bem como o reitor, que é membro nato, juntamente com o professor Agenor, vice-administrativo, que é o seu suplente, e um representante dos municípios onde nós temos campi, que hoje é o prefeito de Soledade e seu suplente de Lagoa Vermelha. Professora, muitíssimo obrigada pela entrevista, por tudo, e um bom recomeço, né, à sua vida acadêmica também. Nós que agradecemos sempre a atenção, né, que a rádio, a TV, enfim, todos tiveram comigo nesse período de 2 anos que nós tivemos à frente da Fundação. Perfeito, obrigada, professor. Bom, e cerca de 400 pessoas participaram ontem à noite da audiência pública na Câmara de Vereadores de Passo Fundo para debater a proposta do Plano Municipal de Educação. As entidades que participaram da elaboração do projeto defendem a adoção da proposta original e não a que foi alterada pelo Executivo. As sugestões encaminhadas ontem agora vão ser examinadas pelas comissões da Câmara de Vereadores antes do projeto ser votado. Mostrar um pouco da produção de biodiesel para as crianças, incentivar o consumo consciente e o respeito à natureza. Essa é a proposta de um projeto desenvolvido pela BS Bios em Passo Fundo. Com o nome Sementinhas do Futuro, a iniciativa foi apresentada para 900 alunos de escolas de Passo Fundo e da região. Aprender sobre sustentabilidade. É por isso que essa turma está aqui. Eles são estudantes do 4º e 5º ano de escolas de Passo Fundo e região e vieram até a BS Bios para participar do projeto Sementinhas do Futuro. Aprendi que o combustível pode ser feito com grão de soja, que a gente não deve jogar lixo no chão e que a gente também não precisa separar os materiais em papel, plástico, metal, que também podemos separar o lixo em úmido e seco. Eu aprendi que a gente deve reciclar bastante o lixo para não poluir o meio ambiente, como a gente faz o combustível e que o combustível ele é reciclável, que ele não polui o meio ambiente. É o primeiro ano que a empresa desenvolve o projeto e durante um mês recebeu 22 escolas de 15 municípios. 900 alunos puderam conhecer mais sobre a produção do biodiesel e sobre a preservação da natureza. E o biodiesel tem um papel fundamental nessa cadeia, justamente na questão da preservação do meio ambiente, pela redução dos gases poluentes que esse combustível permite dentro do consumo dos equipamentos, né? Além de palestras, uma peça de teatro também animou a tarde. A consciência é aquele bichinho que a gente tem dentro da cabeça que fica dizendo o que devemos fazer ou não, o que é certo e o que é errado. Depois do intervalo, a gente mostra como foi o lançamento de mais uma rede de cooperação com o apoio da UPF. Essa rede vai incentivar a indústria têxtil na região de Soledade e ainda o cultivo de trigo na região e as discussões de um dos principais eventos da pesquisa em trigo no Brasil. A gente já volta.